E deixa eu compartilhar. Depois eu vou atualizar, tá? Essa apresentação que a gente vai para os exercícios hoje, tá? Mas assim, ó, o que eu quero? Provavelmente alguns de vocês já viram isso em estatística. Só que a visão que eu quero, pretendo passar para vocês é o seguinte, tá? Primeiro, não tenha medo dessa calculeira, né? Porque isso aqui é tranquilo. A ideia é o seguinte: o controle estatístico de processo ele serve para avaliar principalmente se os equipamentos e o processo, a forma como que tu está fazendo um produto garante o que está especificado no projeto. Tá? Então, essa é a importância e isso é fundamental, porque o que acontece em algumas ocasiões? A gente tenta, e às vezes por tentativa e erro, e perde muito tempo e energia tentando fazer algum tipo de produto em algumas operações. Hoje eu tô, não tá fácil. Em algumas operações e não consegue. A gente parou aqui na última aula, né? E só que a gente fica tentando. Porém, tudo isso é muito matemático, tá? Então, analisar se um equipamento é capaz de fazer uma operação ou não é uma questão matemática, tá? E é simples. Parece complicado, mas não é. É simples. Então, a ideia aqui é associar principalmente esses conceitos para vocês entenderem. E isso eu acho assim, ó, de todo o CEP, tem uma série de ferramentas, o QFD, FEMEA, o MASP, até, o MASP não chegamos a ver, mas ele é muito parecido com o A3. Muitos métodos e ferramentas a gente já viu aqui, só que o CEP, para efeitos técnicos, sem sombra de dúvida, é o mais importante, porque tu pode avaliar tudo, absolutamente tudo. Então, só para antes a gente entrar nos cálculos, né? Vamos só interpretar alguns gráficos. Imaginem que aqui é uma especificação de camada de tinta, ou de ruído, ou dimensional, aonde tu tem um limite superior do projeto e o limite inferior do projeto. O que está acontecendo aqui? O processo está capaz, ele está estável? Essa é a primeira pergunta. Podem falar ou podem responder no chat. Se os limites de projeto estão aqui, o processo está estável ou não? Pode chutar também. Por que não? Ele está dentro dos parâmetros, então, a princípio, estaria ok, tá? Está dentro dos parâmetros, sim. Porém, tá? Se a gente comparar esse com esse aqui está em comportamento estranhamente na média, tá? Ele apresenta uma variação, é exatamente isso. E essa variação, em alguns casos, chega muito próximo da extremidade. Isso quer dizer aqui, ó, tá dentro do processo, tá garantindo, porém muita atenção e provavelmente vai ter que avaliar se esse equipamento não tem que, dentro de breve, fazer uma reforma, uma manutenção mais severa, uma troca de ferramenta, porque ele está garantindo, mas por pouco. E o problema é o seguinte, ele joga para um lado e para o outro, tá? O 2 aqui estaria muito estranhamente na média, muito estável, né? E aí tu tem algumas interpretações para os gráficos, porque vocês imaginem o seguinte, cada um desses pontos aqui é uma medição. Então, pensa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, deixa eu dar um ok aqui, 6, 7, 8, 9. Então, no gráfico C, o que acontece? Tu tem uma tendência aparentemente em um único sentido, ou seja, pode ser que seja uma regulagem, pode ser que se for, né, uma pintura, alguma coisa assim, tu está com uma regulagem tendendo a um desgaste no bico que ele está abrindo, uma ferramenta desgastando que está deixando o eixo maior. Então, provavelmente, aqui tu vai ter que interferir
no sentido de fazer alguma manutenção. Quando eu falo manutenção, não é parar a máquina e chamar o mecânico de manutenção, uma manutenção, às vezes, no sentido de regular o equipamento para que ele venha novamente próximo da linha média. Tá? Então, limite superior crítico, limite inferior crítico, que é o que o processo garante, que é o que nós vamos também aprender a calcular num primeiro momento. Tá? No C, 5 pontos de um lado da linha central. Apesar dele não estar com tendência, ele está apresentando um comportamento. A princípio, aqui, ok. 2 pontos ao limite de controle. Então, tu veio e daqui a pouco está muito próximo à extremidade. Atenção. Súbita mudança de nível. Aqui também tu teve um problema e isso pode acontecer de novo. E aí, se acontecer de novo para o mesmo lado, a tendência é que saia do controle. Então, tem o limite superior de controle e o limite inferior de controle, que é diferente do limite superior especificado e do limite inferior especificado. O limite superior especificado e inferior especificado vem com o projeto. O limite superior de controle e o limite inferior de controle é dado pela natureza da operação, que tu começa a fazer uma série de peças e tu vai ver onde é que são os limites de controle. O que acontece? Não existe uma relação estatística entre limite de controle e limite de projeto. A questão é a seguinte, tu mede o processo e se os limites de controle ficarem dentro do limite de especificado de projeto, beleza, aquele equipamento pode servir para fazer aquela peça. Se os limites de controle ficarem fora, além, ou superior ou inferior, ou ambos dos limites superior e inferior especificado, que é do projeto que vem do desenho, aí o equipamento não serve para aquilo lá. Então, essa questão do CEP é para ver também o que é possível fazer e aonde. Tá? Então, olha só que interessante. O termo capabilidade tem a ver com a busca de uma forma para controlar e medir qual a capacidade que um processo tem para cumprir as exigências de uma determinada especificação. Especificação é essa que vem do fabricante. Tá? Então, tu tem a especificação do projeto e as variações naturais do processo. Aqui estaria numa situação, ok. Tu tem a especificação de projeto e as variações naturais do processo. A amplitude estaria ok, porém a centralização, tá? Que é o CPK, depois nós vamos ver, está fora. Tá? Aqui, especificação de projetos, aqui na C, cara, não tem. Se tu medir os limites de controle e ficar fora e tu quiser botar uma peça que a especificação do projeto é menor a variação e a variação natural do processo é maior, cara, Porto Alegre não cabe dentro de Bento. Então, não tem como fazer isso aqui. Tá? Então, é importante esse estudo, é uma coisa razoavelmente simples de fazer. Nós vamos fazer usando a mão e o Excel. Vocês têm até uma certa sorte, porque nas aulas presenciais a prova é usando sua calculadora, mas tudo bem. Hoje em dia tu tem softwares que fazem isso, que tu pega as informações, lança no software e ele te dá todas essas respostas. Já no D, olha só que interessante, no A tu tá dentro, mas tu tá muito no limite. Não é aconselhável. Qualquer variação do processo, se a máquina tiver alguma variaçãozinha, tu ferrou. No B não dá, mas é mais fácil corrigir que no A, que no C, certo? No B é só uma questão mais de tu corrigir a centralização da variação. Agora, no D, dá um tiro no pé, né? No C estaria ok, pode produzir aquele projeto naquela máquina. Agora, aqui no D, não tem como, cara. Não tem como, desiste. Né? Desiste, que eu digo uma forma um pouco exagerada. Tu vai ter que rever todo o teu equipamento antes de colocar essas peças para fazer ali. Tá? Pessoal, entendido até aqui? Isso aqui é importante.
diferenciar o que é variação de processo do que é especificação de projeto. De novo, a especificação de projeto é aquilo que a engenharia, seja da empresa, ou seja, de um cliente, que ele fornece uma especificação para tu respeitar, seja uma espessura de camada de tinta, seja uma especificação dimensional, seja uma especificação de nível de ruído, seja uma especificação de nível de luminosidade, tá? Seja qualquer característica técnica que aquele produto é dotado a fazer, tá? É do projeto. E é do processo, é onde tu pretende fazer que tu vai estudar, certo? Então, essa é a diferença crucial. Do processo é da máquina. Quando a gente fala máquina, é máquina, sistema de fixação, ferramenta, ou se é uma pintura, gancheira, pistola, tensão. Então, é o conjunto mecânico, elétrico e eletrônico do equipamento, hidráulico, obviamente, também, que vai determinar isso aqui. E as condições da máquina. Por isso, tá, que eu até saliento, às vezes a gente vê empresas grandes, cara, assim, não vou falar nomes aqui, mas empresas grandes, né, tratando a manutenção como uma área para arrumar a máquina. E tu olhando isso aqui, tu vê que não tem, a manutenção não tem nada a ver com arrumar a máquina. Estou exagerando para efeito de raciocínio. A área de manutenção é uma área estratégica que deve estar sempre associada principalmente à engenharia, quando eu falo engenharia, engenharia de produto, engenharia de processo, para garantir que os equipamentos tenham condições de fabricar aquilo que foi especificado. Visão restrita da manutenção, uma área para arrumar a máquina quando quebra. Visão ampla da manutenção, uma área estratégica vinculada à engenharia de produção, à engenharia de produto, onde o TPM não é só um sistema de manutenção, o TPM é um sistema de gestão. Eu não vou aqui entrar em TPM, que é outras disciplinas, mas o principal foco da manutenção é isso aqui, ó, é deixar o equipamento nessa condição D aqui, ó. Tá? E aí é o seguinte, não é? Ele pode estar trabalhando, mas ele pode estar trabalhando aqui. Aí no outro dia houve um desgaste, não se fez as manutenções preventivas, não se trocou as peças, ele vem da condição A para a condição C. E aí o que acontece? Até tu te dar conta, e muitas vezes os caras vão fazendo e jogando peça fora, fazendo e jogando peça fora, né? E culpando às vezes comercial, engenharia, manutenção. Não, tudo está centralizado no sistema de gestão, e a gestão tem que enxergar isso. Por isso que eu particularmente acho a manutenção uma das áreas mais estratégias, todas são estratégias, né? Mas nesse contexto a visão é um pouco diferente. Não sei se vocês concordam, por favor aí, colaborem também, né? Fica à vontade. Se quiser parar aí e falar, acho que é legal aí. Escrever também, fiquem à vontade. Tranquilo, pessoal? Concordo contigo, professor, até porque trabalho no setor De e manutenção? estou escrevendo o TCC de engenharia de produção com o setor da manutenção. Implantação do sistema de gestão da manutenção na empresa. Aí tu está escrevendo bastante sobre TPM. TPM cara, não... TPM, usei a matriz Gucci para fazer análise crítica de qual equipamento era prioridade, né? E para gerar as manutenções preventivas no software, no Excel mesmo que a gente fez. Isso aqui, eu não sei que equipamentos que fazem lá, enfim, mas A gente faz suco. Tá? Então, tu tem especificação de projeto, né? Eu não sei exatamente que especificação são, mas de repente é o volume dentro da embalagem, isso é fundamental, né? Ter bem controlado. Então, cara, assim, ó, a manutenção é muito além do que arrumar a máquina. Eu acho que começando a enxergar isso aqui, tu vê isso. E o CEP é uma metodologia científica, numérica, que te comprova o que tu pode fazer aonde. Né? Às vezes na estatística a gente enxerga ele como
como uma disciplina de cálculo, mas aí às vezes tu não tem essa associação, tá, mas e aí, né? Então, o contexto dele é bem amplo. E eu me recordo também, quando o professor Junico, meu orientador da tese lá, nas aulas de mestrado, ele falava: manutenção tem a ver com TPM aí? A gente falava sim, ele dava um soco na mesa: não tem nada a ver, manutenção tem a ver com gestão. Também tem a ver desculpa, TPM tem a ver com manutenção? Aí todo mundo sim, ele diz: não, mano, TPM tem a ver com sistema de gestão. Esse é o fato. Mas não vamos entrar no âmago dessa questão. Então, assim, ó, capabilidade. Tá? O que é a capabilidade? É o cálculo CP. É simples, tá? Esse índice mede a folga existente. Quando falo folga, não é só mecânica, a gente pensa só em usinagem, mas pode ser pintura, pode ser qualquer processo. Tá? A folga existente entre os limites das especificações dados pelo projeto e os limites de especificações do processo, dados pelos limites do gráfico de controle. Então, isso que é importante ter esse discernimento, tá? Então, o CP tem duas formas de cálculo. Essa é uma, tá? Que é limite superior especificado, o que está no desenho ou na especificação, menos o limite inferior especificado, dividido pelo limite superior crítico, menos o limite inferior crítico, tá? Vamos fazer esse aqui, ó. Um processo de um fabricante de eixos cilíndricos controla o diâmetro desses através de controle estatístico de processo, tá? Que tem o limite superior crítico de 10,4. Isso é achado, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Olha só, vai cair de novo essa porcaria, mas tudo bem. Ele é achado através de cálculos, onde tu pega e tu mede várias vezes, né? Tu faz várias medições, tá? O limite médio 10 e o limite inferior crítico 9,6. A especificação do diâmetro exigido pelo projeto é de 10 mais ou menos 1,5. Qual é o índice de capabilidade do processo? Esse aqui é bastante simples. Eu vou descompartilhar a tela. Eu não tenho aqui onde anotar, mas não tem problema, tá? E eu vou fazer aqui no Excel junto com vocês, tá? E aí nós vamos interpretar. Esse aqui é um exemplo, vamos dizer, for kids, né? Como diz aqui no popular. Deixa eu fazer. Só deixa eu botar os números aqui, tá? Limite superior crítico, limite inferior crítico, limite superior especificado, limite inferior especificado, tá? O limite, vamos lá, superior crítico 10,4. Limite inferior, eu já vou compartilhar a tela depois na hora de fazer o cálculo, só estou copiando aqui. O limite, só um pouquinho aqui. Só um pouquinho aqui. Limite inferior crítico. Peraí que deu problema aqui. 9,6. Limite superior especificado. Ó, o limite superior especificado 10 mais ou menos 1,5. Quanto é que é, então? O superior vai ser 10 mais 1,5, certo? É 10 mais ou menos 1,5. O inferior vai ser igual a 10 menos 1,5. Então, tá. Nós temos aqui os quatro. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Tá? É verdade, Ronaldo. É isso aí, cara. Nós temos... E aí a mudança tem que começar por nós, tá? Então, estão enxergando aqui, tá? Então, o CP, tá? CP vai ser igual, que é a capabilidade. Deixa eu voltar lá na forma que eu não me lembro de cabeça, é o especificado, né? Então, é o... Voltando aqui. Limite superior especificado, tá? Vocês estão vendo aqui o Excel, né? Menos o limite superior especificado, dividido sobre o limite superior crítico menos o limite inferior crítico, certo?
Então, aqui deu um CP de 3,75. Nós vamos numa tabela, tá, para interpretar isso aí. É óbvio que tu olhando assim, tu já mata qual é que é a questão. Deixa eu abrir só um pouquinho aqui as fórmulas. Desculpa. Não, esqueci os exercícios, as fórmulas. Tá? Vou compartilhar a fórmula agora com vocês. Aqui. Então, vamos lá na tabela. Existe uma tabela do 6 sigma e do CEP, aonde tu consegue associar, tá, a probabilidade de dar defeito com o número de sigma e associado ao CP. Então, olha só, qual é o número que a gente conseguiu? 3,75. Então, um CP acima de 2, aquele número, a tua probabilidade de ocorrer falha é de 0,002 peças em 1 milhão de peças. Tá? Então, aquele processo ali, ele está extremamente bem, não tem como acontecer erro. Tá? Por exemplo, para uma aprovação de equipamento, tu mede, geralmente tu fecha o acordo de compra em 4 sigma. Tem que dar de 4 sigma para cima, tá? 4 sigma dá um CP, depois nós vamos aprender a calcular o CPK também, dá um CP de 1,33. Isso significa, tá, 1,33, em termos de percentuais, um ppm de 63,5 partes em 1 milhão, dividido, só vou botar em percentuais só para vocês terem uma ideia de quanto interessante é isso, tá? Vezes 100. Em percentuais, 63,5 ppm é um refúgio, uma perda, ou peças fora do que é especificado no projeto, de 0,006%. Então, se tu conseguir um CP de 4 sigma, meu, tá louco, entendeu? A questão toda é essa. Se tu for um CP, tá, de 2.700 partes de 1 milhão, tu tem ali uma questão em percentuais, tá? 0,27%, se tu conseguir 3 sigma. E que, em alguns casos, é muito interessante. Dá ali um percentual de qualidade de 97% a cada... Não, peraí, desculpa. De novo, 2.700 dividido por 1 milhão. 0,0027 vezes 100. Não, dá 0,27%, ou seja, 99,7% de peças boas, 3 sigma. É bom? Então, quando vai comprar uma máquina, qual é que é o procedimento correto a fazer? Primeira coisa, tu passa os desenhos ou a especificação de projetos, geralmente através de desenhos, para o cara ou para os fornecedores que estão ofertando a máquina. E tu diz para ele o seguinte, e aí os caras às vezes não têm conhecimento, o problema é deles, vão ter que ir buscar. Tu vai dizer o seguinte, ó, cara, eu compro de ti, tá? Desde que tu me garanta um CP, um CPK de 1,33 ou de 1,0 se for o caso, tá? Então aqui os projetos. Pronto, tu faz esse negócio registrado e assinado, e aí, meu, se o cara te assinar que faz, tu só vai aprovar pagamento, obviamente, tu dá um sinal, geralmente tu dá, quando é máquina, uma parcela para o cara comprar material, né, geralmente, né? E aí tu faz o quê? A partir daí, tu vai vincular o pagamento só quando o equipamento atingir aquele nível de qualidade. E aquele nível de qualidade, ele atinge estabilizando o processo. Tá entendendo? Então, assim, ó, antes de nós ir para a calculeira, é importante entender o conceito. O conceito é esse. Vai comprar máquina, fornece o desenho e escreve para o cara. Meu, tu tem que garantir, no mínimo, 1,33 de CP e de CPK. Tá? Uma sugestão, que é bastante. Ou, no mínimo, 1,0 de CP e CPK.
O padrão de mercado que os caras sempre pedem é aqui, né? Cara, daqui para cima eu nunca vi, sinceramente. Eu nunca vi equipamento performar com 5 sigma, com 6 sigma. Pode até ter, mas para mim, até o presente momento, é filme de ficção científica. Quando muito chegar aqui. Aqui é sonho de consumo. Chegando aqui em alguns processos, está excelente. Aqui já não, né? 2 sigmas, se pegar 45.500 ppm, deixa eu pegar aqui 45.500 ppm dividido por 1 milhão, vezes 100, dá um refúgio de 4,5%. Aqui já é horrível, né? Pessoal, pum, vamos adiante. Depois nós vamos buscar. Conceito, vocês entenderam isso aqui? Pode botar no chat, pode botar a mãozinha aí, eu preciso enxergar um pouco o que se vocês estão entendendo essa lógica. Isso é importante. Ótimo, excelente. Excelente. Alguns aqui. Se está em dúvida, bota o dedinho para baixo que eu explico de novo. Perfeito, ótimo. Beleza. Vamos adiante. Não tem muito mais tempo, mas vamos até que dá e daqui a pouco eu chamo vocês de novo. Então, esse é o cálculo do CP. Tá? O CP, já vai cair, ó. Então, Lauri. Então, aqui, ó, um processo de fabricante de eixos cilíndricos, né? Então, olha aqui, ó. O superior crítico e o inferior crítico está aqui, o de projeto está aqui. Então, meu, esse troço está muito, muito, muito estável. Tu tá, na realidade, com uma bazuca para matar um mosquito aqui. Tu tá com um baita de um equipamento para um projeto que não precisa de tudo aquilo. Daqui a pouco isso aí também não pode ser bom. Pode ser que esteja gastando demais, entendeu? Dependendo do contexto. Obviamente, se a máquina está livre, mete ficha, né? Tem que ver o custo da operação, tudo, mas tu tá muito, muito, muito dentro, muito estável. Tá?